E aí, pessoal, vamos mergulhar hoje numa das maiores, se não a maior transformação na educação aqui de São Paulo. Estou falando do novo e, olha só, obrigatório complemento ao currículo paulista. E já adianto, isso não é uma simples atualização, não. É uma base completamente nova para a educação digital, para a educação midiática e para a computação no estado inteiro. E para a gente ter uma ideia do tamanho dessa mudança, a frase que está aí na tela já diz tudo. Não é só um update técnico, sabe? É um complemento estruturante. O que isso quer dizer na prática? Que estamos falando de uma mudança fundamental, lá na estrutura, na base do ensino aqui em São Paulo. É algo bem profundo. Bom, o nosso roteiro aqui vai ser bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender o que é essa nova base educacional. Depois, vamos falar sobre a obrigatoriedade para 2026, por que essa pressa. Na sequência, os 3 pilares digitais que são o coração da proposta. Aí, a parte prática, como isso chega na sala de aula. E, por fim, claro, o que fazer agora, quais são os próximos passos. Certo, então vamos começar pela base, pelo porquê de tudo isso. A pergunta é, por que essa mudança é tão essencial? A resposta, no fundo, é simples. O objetivo é fazer o ensino evoluir junto com o mundo, que já é totalmente digital e vai ser cada vez mais, né? A grande meta desse complemento é pegar a ideia de educação integral e trazê-la para o nosso contexto, que é digital. A proposta é parar de só ensinar a usar as ferramentas, sabe? Tipo, clique aqui, clique ali. A meta agora é formar estudantes que pensem sobre a tecnologia de uma forma científica, de uma forma ética e, o mais importante de tudo, de forma crítica. E olha que legal isso aqui. A origem de tudo é colaborativa. Isso não é um documento que veio de cima para baixo imposto. Pelo contrário, é uma construção feita a 4 mãos, entre o Estado, com a Seduc-SP, e os municípios, com a Undime-SP. E por que essa parceria é tão importante? Porque ela garante que as regras da BNCC de computação façam sentido na realidade de cada escola do Estado, construindo o que a gente chama de soberania digital. Agora, vamos falar de prazo e de urgência. Por que 2026 é essa data limite tão falada? E mais, por que essa mudança não é opcional? É de fato obrigatória. Vamos entender o porquê. Olha, essa linha do tempo aqui deixa tudo bem claro, né? O caminho legal que nos trouxe até esse ponto. A história começa lá em 2022, com a BNCC Computação. Um ano depois, em 2023, veio a Política Nacional de Educação Digital, que falou, olha, computação agora é concorrente obrigatório. Aí, em 2025, São Paulo foi lá e criou suas próprias regras, e agora tudo isso leva a 2026, que é o prazo final para todo mundo implementar. E aqui está o ponto-chave, a parte que faz todo mundo parar para prestar atenção. A adequação a esse novo currículo não é só uma questão pedagógica, não. Tem uma resolução, a CIF 15 de 2025, que basicamente diz o seguinte: se a rede de ensino não estiver em conformidade com a BNCC Computação, ela não recebe a complementação federal do Fundeb. Entendeu a urgência? É uma questão financeira e jurídica muito séria. Bom, agora a gente chega no coração pedagógico de tudo isso, na essência da proposta. Como é que esse complemento se organiza? A resposta está nesses 3 pilares digitais. O primeiro pilar é o tal do pensamento computacional. E um alerta importante aqui. Isso não é sobre aprender a programar, tá? É muito mais do que isso. É sobre aprender a resolver problemas de um jeito lógico, organizado, usando estratégias como algoritmos, por exemplo. E o mais legal é que dá para ensinar isso de forma desplugada, ou seja, sem computador nenhum, com atividades práticas. O segundo pilar é o mundo digital. Aqui a ideia é literalmente abrir a caixa preta da tecnologia. É fazer o estudante entender o que tem dentro do celular, do computador, o que é hardware, o que é software, como as redes funcionam, é para desmistificar mesmo, para que saibam como as coisas funcionam de verdade. E para fechar essa tríade vem a cultura digital. Esse pilar cuida da parte social, da parte ética da coisa, é sobre como a gente vive nesse mundo online. O objetivo é que o estudante aprenda a participar de um jeito crítico, responsável, criativo, entendendo o que é cidadania digital, como se manter seguro e como lidar com toda a mídia que nos cerca. E agora, se liga numa das maiores novidades disso tudo que está dentro desses pilares. É a forma como a inteligência artificial entra na conversa. Porque a ideia não é só usar a IA como uma ferramenta qualquer, é ensinar sobre ela com uma intenção pedagógica muito bem definida. E para não assustar ninguém com um tema tão complexo, o ensino de IA foi quebrado em 5 partes, 5 dimensões bem práticas. Começa com o básico, o letramento, para entender o que é IA e onde ela já está no nosso dia a dia. Depois, entende-se o papel dos dados. Em seguida, a gente explora a lógica por trás de como a IA pensa.
O quarto passo é discutir o impacto na sociedade, a parte ética. E, por fim, mão na massa, criar soluções usando ferramentas de IA. E de onde vem a inspiração para tudo isso? A base teórica é super sólida, gente. Ela vem lá da pedagogia crítica de Paulo Freire. A educação midiática é vista aqui como a competência das competências. É a capacidade de fazer a leitura do mundo, como dizia Freire, só que do nosso mundo, o mundo digital de hoje. Essencial para a gente saber analisar o que vê e combater as fake news. Certo. A teoria é muito bonita, mas e na prática? Como é que tudo isso sai do papel e chega de verdade na sala de aula? A implementação não é igual para todo mundo, ela muda com a idade. Para os pequenos, na educação infantil e nos anos iniciais, a abordagem é transversal, integrada nas outras matérias, sabe? E com foco total em atividades desplugadas para desenvolver o raciocínio longe das telas. Já com os mais velhos, nos anos finais e no ensino médio, a recomendação é outra. Criar um componente curricular específico, uma matéria mesmo, com projetos práticos, programação, robótica. E a pergunta que não quer calar: e os celulares? Como fica? A política nova é bem direta. O uso de celular e outros aparelhos pessoais fica restrito e só pode acontecer com um objetivo pedagógico muito claro e bem planejado pelo professor. Isso é bom por dois motivos. Primeiro, ajuda a manter o foco e o bem-estar digital. E segundo, garante a equidade, porque a aula não pode depender se o aluno tem ou não um celular de última geração. Beleza, para a gente ir fechando, o que acontece agora? E, mais importante, que tipo de suporte existe para ajudar todo mundo nessa transição? Para essa engrenagem toda rodar direitinho, o apoio aos professores é a peça-chave. E a boa notícia é que já existem ferramentas para isso. Tem, por exemplo, as ferramentas de diagnóstico lá na plataforma Avamec e também os cursos de formação continuada da EFAP, que é a nossa escola de formação. Ninguém vai fazer isso sozinho. Então, o mapa do caminho até 2026 é basicamente este. Primeiro passo: diagnosticar as necessidades usando a ferramenta de autodiagnóstico. Segundo, capacitar todo mundo com a formação da EFAP. Terceiro, atualizar os projetos pedagógicos das escolas para incluir tudo isso. E, o mais importante, encarar essa mudança como um projeto de todo mundo, um projeto coletivo por mais equidade e cidadania. E tudo isso nos leva a uma grande pergunta, uma reflexão para a gente levar para casa. Como é que nós vamos, juntos, levar essa tal soberania digital para cada sala de aula de São Paulo? O complemento curricular é o nosso ponto de partida. A construção desse futuro, bom, ela começa agora.